Alguns adultos veem as escolas como uma oportunidade de ouro para doutrinar um público cativo de crianças e veem a si mesmos como agentes de mudança social. As escolas charter, com seu foco intenso nos fundamentos educacionais, não costumam ser muito receptivas à ideia de desperdiçar o tempo de seus alunos nos interesses e aventuras ideológicas desses adultos, segundo Thomas Sowell. Esta é apenas uma das razões por que os alunos das escolas charter que têm autonomia curricular obtêm resultados em exames de matemática e leitura muito superiores aos alunos das escolas públicas tradicionais, nos Estados Unidos, né? Lembrando que, em comparação com o resto do mundo, e também tem a questão dessa autonomia, é algo que é pregado pela esquerda, né? Essa autonomia, essa independência, apesar de que recentemente ela deu uma guinada, né? Porque quando começa essa questão de BNCC, essas coisas de currículo de cima para baixo, de currículo nacional, isso começa com Margaret Thatcher na década de 80, inclusive a esquerda criticava. Agora é a esquerda que defende base nacional comum curricular e coisas do gênero, né? Um currículo engessado. Apesar de que o construtivismo não gosta muito disso não, gosta de autonomia. Esta é apenas uma das razões porque os defensores das escolas públicas tradicionais, eu odeio, né, essa aqui é Ana Maria Camargo, odeio esse ideologismo, essa doença que faz você não estudar e ler direito o outro lado e pressupor, porque o seu lado é isso, que o outro lado defende o completamente oposto a você. Não, até porque coisas que você está defendendo aqui já eram defendidas pelo outro lado há muito mais tempo, Ana Maria Camargo. Essa é a burrice do liberal brasileiro e do conservador também, de não estudar e ler direito os outros, os adversários, e pressupor, porque sua posição é essa, que o outro defende uma posição completamente contrária. Não, você pode encontrar do outro lado posições contrárias, mas você pode encontrar ao longo da história posições completamente avessas ao que você defende hoje da sua própria ideologia historicamente, né? Essa é apenas uma das razões por que os defensores das escolas públicas tradicionais não aceitam a liberdade curricular das escolas charter. Eles querem impor às escolas charter, cujos alunos são basicamente crianças negras e latinas de baixa renda, um currículo baseado em ressentimento ideológico e sinalização de virtude. Pior, um currículo pobre nos fundamentos que poderão lhes dar acesso a bons empregos e um futuro fora da pobreza. Isso aí é coisa bem recente dentro da esquerda, né? Essa política e ideologia identitária, né? Isso é mais do século XXI. Essas coisas não eram tanto na década de 90, 80, em especial, quando começa esses currículos nacionais, como eu já disse, a ser implantados. O objetivo é garantir que os pobres sigam pobres e dependentes da ideologia progressista. Não é bem isso não, cara. Nem tudo progressista funciona disso. O discurso genérico e de antagonismo é sempre assim, ele tem que demonizar e criar um espantalho adversário para poder sobressair e dizer que a sua ideia é a melhor. E que o corporativismo mantido com recursos públicos não seja vencido pelo bom desempenho acadêmico das escolas charter. Se esta é a realidade nos Estados Unidos, aqui no Brasil é uma necessidade ainda mais premente. Precisamos de escolas, sejam particulares ou públicas, não estatais, que tenham não apenas autonomia gerencial, mas também autonomia curricular. Que eles criticam o construtivismo, eles pregam muito isso, essa autonomia curricular. Inclusive a Escola da Ponte, né, que é idealizada pelo Rubem Alves, grande inspirador de muitas ideias nesse sentido aqui no Brasil, ela funciona com a autonomia curricular. Que as nossas escolas particulares e públicas conveniadas charter não sejam obrigadas a seguir a BNCC. Já disse, isso é um espantalho. Quem começa com essas políticas de currículo nacional, isso começa na década de 80, inclusive até a década de 70, os Estados Unidos era bem, o Ronald Reagan também vai implantar essa mesma ideia nos Estados Unidos, começa a degringolar a educação nesses países, né? Os países mais ricos. E aí começa a periferia do mundo. A periferia do mundo não, né? Porque os países do norte da Europa se saem bem nesses exames. E hoje quem mais sai bem, né, quem tem um currículo engessado, uma disciplina extremamente rígida, que são os países asiáticos, que têm ido muito bem nisso. Então que as nossas escolas particulares conveniadas charter não sejam obrigadas a seguir a BNCC. Se bem que a BNCC também, quando você a lê, ela não é tão engessante. Ela contém a base nacional curricular comum. É uma base, é o mínimo do mínimo que precisa ser trabalhado. E o mínimo do mínimo é justamente não trabalhar especial
somente em português e matemática, trabalhar aquelas coisas básicas, para você aprender a ler, escrever, fazer conta, somar. E nos outros também, né, você vai colocar o mínimo ali. O resto é para trabalhar além. Então, você viu, eu tenho, até agora eu teve BNCC só do ensino fundamental, não saiu do médio ainda, mas é bem reduzido a questão do ensino religioso, né? Bem sucinto, cara, bem, não tem nada de algo pantagruélico. Então é um espantalho que estão fazendo da BNCC. E que as famílias escolham se prefere que seus filhos saibam ler, escrever e pensar matematicamente. É isso que está na BNCC, se você ler é isso que está lá, né? Ou que saibam pensar criticamente. Tem essas viadagens, essas bolagens, essas viagens da maionese também, de pensar criticamente, formar o cidadão crítico, né? Sobre o que sequer consegue ler ou entender. E acontece, pessoas são formadas dentro da educação, sim, conseguem ler e entender. O problema é muito mais sério, muito mais complicado. Nós vivemos num país onde a cultura não valoriza a educação, o conhecimento, e aí os próprios pais não incentivam isso, os filhos acabam indo para a escola de forma obrigada, né? São forçados a estudar coisas que não querem aprender, e são também, de alguma maneira, instigados a burlar as regras. É isso que a gente encontra na maior parte das escolas brasileiras. Quem trabalha dentro das escolas sabe disso. Os alunos bons saem bem nos exames, mas em cada sala de aula nós temos 1, 2, no máximo 10, numa sala de 40, 50 alunos. No máximo 10 alunos bons. O resto tudo está lá, não quer fazer nada, quer só fazer bagunça, atrapalhar. Os problemas são outros, muito outros, muito. Eu tenho a questão da formação também dos professores, porque eles saem, né, saem do ensino médio, os que são mal formados não vão para as carreiras que dão mais dinheiro, são mais rentáveis. E aí quem vai fazer as graduações na área de educação, quem que é? Quem vai fazer as graduações na área de educação? Quem não teve uma boa formação básica. Quem não conseguiu ir para os bons empregos, para as boas profissões, as profissões mais rentáveis, mais bem vistas socialmente. E aí, cara, o processo vai se acumulando. Aí dentro dessas graduações, eles acabam também fazendo o mínimo, porque foram isso que eles fizeram durante toda a sua educação. Aí acabam entrando, aí entra o problema também da ideologização, de fato, vira um problema aí já, mas aí é no superior, porque passam a brigar muito mais por pautas políticas do que por pautas educacionais de conhecimento, até porque eles não têm uma boa base de conhecimento. E aí a coisa vai virando uma bola de neve, cara. Os problemas da educação brasileira são muito maiores do que sonham a vã ideologia desses liberaizinhos de merda, que não estudam porra nenhuma, que não sabe de bosta nenhuma, que não lê direito as coisas, não lê os seus adversários, não conhece a história. Partem de hoje como se fosse toda a história da coisa. É um trem que dá preguiça, viu? Dá muita preguiça de acompanhar liberal. E conservador brasileiro também. E o progressista também dá muita preguiça. Eu tenho muita preguiça de progressista. Eu tenho preguiça de todo viés ideológico no Brasil, porque todos eles presumem que o outro lado é um completo ignorante, um completo, não só ignorante, mas também alguém que age de completa má fé, e cria um espantalho do adversário, do espectro adversário, para poder bater mais facilmente nele, sem estudar e sem buscar aprender. Hasta la vista, babies. Até a próxima.